Shri Guru Gauranga Gandharva Kagiridhari Radha Raman Bihari Ji Ki Jai, Radha Vinod Bihari Ji Ki Jai, Guranga Mahaprabhu Nityananda Ki Jai, Nitya Lila Pavistam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stota Rasata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stota Rasata Shishimad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Shri Gurudev Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stota Rasata Shishimad Govinda Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stota Rasata Shishimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stota Rasata Shishimad Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pavistam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stota Rasata Shishimad Bhakti Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pavistam Paramahansa Parivrajacharya Stota Rasata Shishimad Bhakti Rasakshidhara Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pavistam Paramahansa Parivrajacharya Stota Rasata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pavistam Paramahansa Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Nitya Lila Pavistam Paramahansa Shila Gorakshvara Das Babaji Maharaj Ki Nitya Lila Pavistam Satchidananda Shila Bhakti Vinod Thakur Ki Nitya Lila Pavistam Vaishnava Sarvabhama Shila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Shri Gaudiya Vedanta Acharya Shila Baladev Vijay Bhushan Prabhu Ki Jai. Shri Rasikacharya Vishnu Kavash Thakur Ki Jai. Shila Narottam Srinivasa Ananda Prabhupada Ki Jai. Shila Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shad Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Sarupa Damodara Rara Ramanandaji Shri Gora Parshadavinda Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhaktavinda Ki Jai. Shri Antadip Mahaprabhu Shri Antadip Kodamadip Madhyadip Koladip Ritudip Janadip Modadamadip Udadip Atmika Shnavadip Dham Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Gopa Vadana Gada Shavanatmika Shri Bhajamandala Ki Jai. Shri Shri Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Jagannath Baladeva Subhada Sudarshana Chakajiv Ki Jai. Nishi Bhagavan Ki Jai. Bhakta Pavar Shri Prabhu Maharaj Ki Jai. Charan Sampradaya Ki Jai. Kali Mata Raja Shri Chaitanya Mata Ki Jai. Shri Brasil Yata Ki Jai. Hidaya Mandir Ki Jai. Braja Editora Ki Jai. Granta Raja Srimad Bhagavat Purana Ki Jai. Shri Harinama Sankirtana Ki Jai. Nata Koti Vaishnava Vinda Ki Jai. Samagata Bhattavinda Ki Jai. Shri Nitai Gaur Premanandi. Cantar para Gurudeva. Sempre cantamos para Gurudeva. Vamos cantar aquela que fica lá na parte de trás do livro. É isso mesmo. O que você acha? Esse aqui já é mais. 9,7 nesse aqui. Esse ano. Mais ou menos. Gurudev Kripa Karo Ke Mujhe Koi Apana Lena. Gurudev Kripa Karo Ke Mujhe Koi Apana Lena. Mai Sharana Pada Teri Charanam Me Jaga Mai Sharana Pada Teri Charanam Me Jagadena Charanam Me Jagadena
Charanam Jagadena Karuna Nidhina Matira Karuna Barasautam Karuna Nidhina Matira Karuna Barasautam Soye huye bhagya ko He Nata Jagautam Soye huye bhagya ko He Nata Jagautam He Nata Jagautam He Nata Jagautam Meri Nava Bhangara Dule Ushe Paraladena Meri Nava Bhangara Dule Ushe Paraladena Tum Sukha Ke Sagara Ho Bhati Ke Sahare Ho Tum Sukha Ke Sagara Ho Bhati Ke Sahare Ho Mere man mein samaye ho Mujhe pranam se pyare ho Mere man mein samaye ho Mujhe pranam se pyare ho Mujhe pranam se pyare ho Mujhe pranam se pyare ho Nityamala japote Mere dosha buladena Nityamala japote Mere dosha buladena Mai santam ka seva kahum Guru charanam ka dasa hum Mai santam ka seva kahum Guru charanam ka dasa hum Nahi natha bulana mujhe Isha jagame na kela hum Nahi natha bulana mujhe Isha jagame na kela Isha jagame na kela Isha jagame na kela Teri dwara kabhi khai hoon Nahi diyo se bula dena Tere dwara kabhi khai hoon Nahi diyo se bula dena Gurudev kripa karo ke Mujhe koi apana lena Gurudev kripa karo ke Mujhe koi apana lena Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev. Então hoje nós vamos começar a leitura, o estudo do Upadeshamrita e nós vamos fazer o estudo baseado num livro que conjuga duas grandes personalidades transcendentais. Esse livro se chama A Essência de Todos os Conselhos, porque neste livro chamado A Essência de Todos os Conselhos, o nosso querido Srila Gurudeva,
ele pede que um discípulo leia um parágrafo do Néctar da Instrução de Srila Prabhupada e ele explica cada palavrinha, cada situação que Prabhupada está descrevendo dos seus comentários aos versos do Shri Upadeshamrita. Então, assim, claro que a gente também vai estar lendo, infelizmente eu não tenho aqui o Néctar da Instrução de Prabhupada, a gente não achou. A gente também vai estar lendo o Néctar da Instrução e vai estar lendo o... Cadê? Ah, tá aqui. O Upadeshamrita. Então, em homenagem a esse dia, essa segunda-feira auspiciosa, porque nós vamos estar acompanhados por grandes personalidades, né? Por Srila Rupa Goswami Pad, que é o autor do Shri Upadeshamrita, com certeza por Mahaprabhu, que é o autor inspiracional, né? Porque se não fosse Mahaprabhu manifestar no coração de Rupa Goswami esse texto jamais viria à luz, né? E também nós vamos ter a presença de Srila Bhaktivinoda Thakur, que comenta no Upadeshamrita de Srila Gurudeva, e também de Shri Radharaman Das Goswami de Vrindavana, também comentador do Upadeshamrita de Gurudeva, ou Upadeshamrita de Srila Rupa Goswami. Shri Upadeshamrita. Não, o Néctar da Instrução. Néctar da Instrução é o nome que Prabhupada deu para o Shri Upadeshamrita. Néctar da Devoção é o nome que Prabhupada deu do comentário dele para o Bhakti Rasamrita Sindhu. E o Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, que Gurudeva disponibilizou em inglês, é o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ao Bhakti Rasamrita Sindhu. Certo? Então, Néctar da Instrução, porque a palavra Upadesh quer dizer instrução, conselho. Por isso que o livro se chama Upadeshamrita, o livro original. Certo? Eu tenho o Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Você tem o Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, que tem certa semelhança com o Néctar da Devoção. Porque assim como Prabhupada faz um comentário ao Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, no século XVII, também faz. Né? Enfim, aí, em homenagem a esses grandes santos, né, como Radharaman Goswami, o próprio Srila Bhaktivinoda Thakur e o seu filho predileto, o seu filho maior, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, e o nosso amado Gurudeva e o nosso amado Srila Gurudeva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, para homenagear todos eles e homenagear o líder, o Shad Goswami Shiromani, a joia suprema entre todos os Goswamis de Vrindavan, nós vamos cantar o Shri Shad Goswami Ashtaka. A gente canta em uníssono. Cuidado quando... porque esse aqui pode... que está sendo filmado também, além do laptop. Então vamos lá, a gente canta em uníssono, tá? Shri Shad Goswami Ashtaka. Krishna Kirtana Gana Natana Paro Premamritam Bonidhi Dhira Dhira Jana Priyo Priyakaro Nirmatsaro Pujito Shri Chaitanya Kripa Bharo Bhuvi Bharavahantarako Vande Rupa Sanatano Raghujago Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanayika Nipuno Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujago
Shri Jiva Gopalako, Shri Gauranga Gunanuvarnana Vidho, Shraddha Samridhyam Vita, Papotapani Tano Tanu Vita, Govinda Ganamrita, Anandam Bujivardhanai Kanipuno, Kaivalyanistarako, Vande Rupa Sanatano Raghujago, Shri Jiva Gopalako, Tyaktva tu namashesha mandalapati, Shening sadatu chavat, Bhutva dina ganeshako karunaya, Kopina kanta shita, Gopi bhavara samritam jilahari, Kalola magno muhu, Vande rupa sanatano Raghujago, Shri Jiva Gopalako, Kujat kokila hamsa sarasagana, Kirne mayura kule, Nana ratna nibada mula vitapa, Shri yukta vrindavane, Radha Krishna Maharnisham Prabhajato, Jiva Tado Yamuda, Vande Rupa Sanatana Raghujago, Shri Jiva Gopalako, Sankhya Purvakana Magana Nativi, Kalavasani Krito, Nidrahara Vihara Kadivijito, Chatyanta Jino Chayo, Radha Krishna Gunasmite Madhurima, Nandena Samohito, Vande Rupa Sanatano Raghujago, Shri Jiva Gopalako, Radha Kunda Tate Kalinda Tanya, Tire Chavan Shivate, Premon Madhava Shada Shesha Dashaya, Gasto Pramato Sada, Gayanto Chakada Hare Gunavara, Bhava Vibhuto Muda, Vande Rupa Sanatano Raghujago, Shri Jiva Gopalako, He Radhe Braja Devike Chalalite, He Nanda Sono Kutaha, Shri Govardhana Kalpa Pada Patale, Kalindi Vane Kuta, Goshanta Viti Sarvato Prajapure, Kedai Mahavivalo, Vande Rupa Sanatano Raghujago, Shri Jiva Gopalako, Vande Rupa Sanatano Raghujago, Shri Jiva Gopalako. Jai Sad Goswami Ashtakam Ki Jai, Shri Vasacharya Ki Jai, Srila Rupa Goswami Pad Ki Jai. Então, em relação ao estudo de hoje, o segundo verso dessa canção é muito importante, porque ele está dizendo Nana Shastra Vicharanai Kanipuno Sadharma Samstapiko Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo. Que esses 6 Goswamis, eles são, a especialidade deles é extrair a essência
Nana Shastra, de todos os textos sagrados. E eles fazem isso para estabelecer a diva no seu Sat Dharma, no seu Dharma eterno, que é Shuddha Bhakti Rupa Parama Dharma, ou seja, o Dharma supremo que assume a forma da devoção pura que está no coração de todo ser vivo. Então tudo que eles fazem é para favorecer a que cada ser vivo, especialmente chegando à forma humana, atinja a perfeição de Bhakti. Então são livros riquíssimos, né? São joias raríssimas, né? E ele continua dizendo que as atividades desses 6 Goswamis trazem auspícios e benefício supremo para todos. Desse modo, eles são dignos de adoração. A gente pode se refugiar aos pés deles, porque eles são dignos da adoração dos 3 mundos. Tribhuvane, Manyo, Shalani, Akara. Tribhuvane, os 3 mundos adoram os pés de lótus dos 6 Goswamis. Eles estão de tal maneira absortos no serviço a Shri Radha Govinda que enlouqueceram como abelhas embriagadas pelo mel dos pés de lótus do casal divino. Então, assim, esse Srila Rupa Goswami é o líder dos 6 Goswamis. Claro que o nosso glorioso Srila Sananda Goswami é considerado sênior a todos. Mas Srila Rupa, sempre a gente ouve, são irmãos, pai e mãe, né? De pai e mãe. Mahaprabhu, não, Krishnadas Kaviraj Goswami, todos os acharyas posteriores a Mahaprabhu e posteriores a eles dois, Rupa e Sanatana, sempre destacam 2 grandes Vaishnavas, que são Rupa Goswami e Raghunath Das Goswami. Eles são os grandes líderes dessa Gaudiya Vaishnava Sampradaya. E aqui no prefácio, será que é no prefácio? É no prefácio. Vou ver aqui se eu acho. Aqui no prefácio do Upadeshamrita que foi traduzido com comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktivinoda Saraswati Prabhupada e Sri Radha Mohan Das Goswami. Radha Raman Das Goswami. Nesse prefácio, no segundo parágrafo, Gurudeva revela uma coisa muito especial sobre o Upadeshamrita, que lendo o diário de Govinda Das, né, que era, na verdade, Govinda Das é discípulo do avô espiritual de Mahaprabhu, que é Madhavendra Puri, né? Ishvara Puri é o mestre espiritual de Mahaprabhu, Madhavendra Puri é o avô espiritual de Mahaprabhu, e ele tem esse discípulo chamado Govinda Das. E Madhavendra Puri pede para que Govinda Dasa vá e sempre fique na companhia de Mahaprabhu como um servo. Então, a princípio, Mahaprabhu fica muito desconcertado, né? Porque ele tem um comportamento perfeito de um Vaishnava, ele não quer aceitar o serviço de alguém que esteja numa geração anterior dele, né, de Vaishnava. Mas Govinda Dasa o convence de várias maneiras e aí eles se tornam muito íntimos. E Govinda Dasa ele tem uma contribuição muito importante para a tradição de Mahaprabhu, porque ele todo dia ele anota no diário os passatempos que ele vai presenciando. Depois esse diário vai parar nas mãos de Krishnadas Kaviraj Goswami. Assim ele escreve o Chaitanya Charitamrita, com mais o diário de Swarupa Damodar, de Murari Gupta, basicamente desses 3, né? Murari Gupta, Swarupa Damodar e Govinda Das. Aí nesse diário ficamos sabendo que antes de regressar aos seus passatempos e manifestos eternos,
Mahaprabhu estava constantemente tomado por um sudipta, um humor muito inflamado, de saudade divina. Estava nesse Vipralamba, né? Ele estava em Jagantapuri. Se diz que Jagantapuri é o Dama da saudade, né? Porque Mahaprabhu, praticamente o tempo todo que ele esteve ali, ele estava absorto no humor de Srimati Radhika, sentindo saudade de Krishna. Naquela época, os dois servos íntimos e eternos de Mahaprabhu, Shri Swarupa Damodara e Rai Ramananda, tentavam acalmá-lo cantando versos que eram compatíveis com o seu humor de saudade. Numa ocasião, Mahaprabhu estava sentado com seus devotos na praia, ouvindo Krishna Katha. Algum Vaishnava, né, do grupo dele estava falando Krishna Katha. Observando o denso bosque na beira da praia do Oceano Azul e as altas dunas de areia, ele repentinamente lembrou-se da colina de Govardhana e da Jamuna, com as inúmeras veredas e jardins maravilhosos às suas margens. E ele começou a chorar amargamente, sentindo saudade de Krishna. Quando, depois de algum tempo, aquele estado agitado se abrandou, ele se acalmou e deu aos devotos ali reunidos algumas instruções numa voz doce e suave. São essas instruções que compreendem os versos do Shri Upadeshamrita. Então, na verdade, todo o conhecimento que é transmitido, que é compartilhado pelos Goswamis, vem de Mahaprabhu de alguma maneira. Nesse caso, Rupa Goswami estava lá, né? E ele ouviu Mahaprabhu Vacho Vegam Manasakroda Vegam Jiva Vegam Udaropasta Vegam. Então, por ele ter ouvido Mahaprabhu, ele anotou no seu coração, né? Porque Rupa Goswami, né? Assim, qualquer coisa que ele ouvisse de Mahaprabhu, ele guardava sem precisar ouvir de novo, né? Então, ele anotou no seu coração e em seguida, ele, a pedido de Mahaprabhu, ele compôs esse Shri Upadeshamrita. Então, são as palavras diretamente de Mahaprabhu que nós estamos estudando, né? E a mesma coisa a gente pode dizer também do estudo que a gente faz amanhã. Mas a gente claro, gostaria de lembrar a todos que eu me esqueci de ligar a internet, o Skype. Não é isso que eu gostaria de lembrar a todos. Eu gostaria de lembrar a todos que a gente fez uma alteração na programação para atender uma orientação dos nossos Gurudevas e também de Shripad Bhanu Maharaj, que é que a gente deve estar lendo e relendo 4 livros. Então a semana útil tem 5 dias, né? Então a gente vai pegar 4 livros para focar nessa orientação dos nossos amados gurus. E Radhe Radhe, Jai Shri Radhe. Então, o que eu estava falando? Nós vamos ler 4 livros que são recomendados por Gurudeva. Às vezes eu me esqueço, mas em geral eu tento pelo menos me lembrar de entrar no Skype na hora do estudo, tá? Desculpa aí. Nós vamos ler 4 livros de Gurudeva. O Shri Upadeshamrita. E claro, nós vamos manter a programação. Às 8h40 nós vamos ler o Shri Guruvani Pradipa volume 1, que é de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, os Diálogos Iluminados. E então, segunda nós vamos ler o Upadeshamrita, terça vamos continuar lendo o Mana Shiksha, quarta vamos ler, se eu não me engano, o Shri Shikshastaka, que é o terceiro livro. Quinta vamos ler o Jaiva Dharma, no dia normal do Jaiva Dharma. E sexta, como é um 5º dia e ainda sobra um dia, nós vamos ler o livro que é a base de todos eles, que é o Srimad Bhagavad Gita. Então agora nós vamos começar com a leitura a essência de todos os conselhos. Nós vamos começar pelo final desse livro, porque o livro foi publicado a pedido de Gurudeva, começando pelo 5º verso. Mas o apêndice tem 2 palestras que Gurudeva dá sobre o 1º verso.
a Gurudeva, ele diz assim: eu pedi a vocês que sempre se lembre deste primeiro shloka do Upadeshamrita. Vacho vegam manasakro da vegam jiva vegam udarupasta vegam etan vegam yo vishahita diraha sarvam apimam pritivim sashishyat. Uma pessoa sábia e autocontrolada e sóbria, sábia e sóbria, que possa subjugar o ímpeto de falar, a agitação da mente, os ataques da ira, a veemência da língua, os impulsos do estômago e os impulsos também dos órgãos genitais. Essa pessoa, ela pode instruir o mundo inteiro. Em outras palavras, todos podem se tornar discípulos de semelhante pessoa sóbria, né? Então esse é... Quem estava lendo outro dia, não sei se a Anurada estava aqui, estava lendo as 2 gotas de néctar. O Deus diz que esse primeiro verso era a primeira gota de néctar e o segundo era a segunda gota de néctar. Não sei se eu estava aqui. E ele explicando assim que para a maioria daqueles que estão praticando o Bhakti no mundo contemporâneo, essas 2 gotas de néctar são 2 gotas amargas, porque esses versos falam exatamente das coisas mais difíceis que há para nós seguirmos. A gente gosta de ouvir passatempos, coisas bonitinhas, né? Mas quando ouve algo que é para a correção do nosso caráter, do nosso íntimo, do nosso coração, aí a gente tem mais dificuldade. Então por isso que o Gurudeva fala assim, que são 2 gotas de néctar, porque sem esse néctar a gente não vai conseguir acessar o verdadeiro néctar, né? Sem a base, né? Por exemplo, sem o liquidificador você não pode fazer o laço, né? Então o liquidificador também é importante. O liquidificador não está diretamente ligado ao Bhakti. E esses versos, os primeiros versos, eles não estão diretamente ligados ao Bhakti. Eles são uma condição que favorece a prática de Bhakti, né? Por isso que Gurudeva pede para começar o livro no 5º verso, que fala já das glórias do Santo Nome, né? Na verdade, que fala dos 3 tipos, das 3 classes de devotos, né? Deixa eu confirmar isso. Que é o quinto verso. É por onde o livro chamado Krishneti Asya Giritam Manasadriyata Dikshasti Chet Pranatibis Chabhajantam Isha. Justamente. Esses 3 versos do Goswami define o que é um Kanisa Adhikari, o que é um Madhyama Adhikari e o que é um Uttama Adhikari, né? Mas, enfim, a gente está começando pelo começo, porque Gurudeva também fala da importância fundamental da gente entender o que é isso de controlar os sentidos, controlar os órgãos genitais, controlar a raiva, esses outros impulsos, né? Por que isso? Aí Gurudeva fala assim: se nós estamos cantando, se nós estamos nos lembrando de muitos livros e lendo muitos livros, então se nós estamos cantando, lembrando e lendo muitos livros, conteúdo de muitos livros, mas não estamos tendo o cuidado de abandonar esses 6 vegas, não podemos desenvolver nossa consciência de Krishna. Eu sei que muitos devotos se refugiam em Gurudeva e procuram fazer bhajan, mas não experimentam nenhum avanço. Todos os anartas, os desejos impróprios que estão no coração, continuam ali no coração. Eles podem inclusive ter praticado bhajan por mais de 50 anos, mas passado algum tempo eles caem. Não apenas 1 ou 2, mas diversos devotos, inclusive muitos que chegaram a aceitar a ordem renunciada, caíram porque não tomaram cuidado com relação a deixar para trás esses 6 vegas, esses 6 impulsos. Podemos fazer bhajan, cantar nama,
por mais de 50 ou 100 anos, mas ainda assim toda classe de desejos estranhos estarão brotando no nosso coração. Nossa mente não é controlada, nossa língua não é controlada. Tudo nosso está fora de controle. E é por isso que não avançamos. Esse é o nosso tema, né? O tema, por que eu não avanço? Por que eu não sinto satisfação em praticar a consciência de Krishna? Por que eu vejo tanta coisa estranha fora de mim? Então, na verdade, a gente até pode dizer que praticamente tudo é muito estranho fora da gente, né? Mas a gente, aquilo, né, o nosso bom e velho Jesus Cristo falava, antes de ver como é que é? O cisco que está no olho alheio, veja a trave que está no seu olho. Não é isso que ele falava? Então são coisas que a gente tem que estar sempre... Aí Gudeva continua falando assim, às vezes a gente finge ser grandes eruditos, grandes pregadores e sannyasas. Mas só a pretensão não vai nos trazer sucesso algum. Se você não está fazendo bhajan sob a orientação de um Vaishnava fidedigno, você ainda estará sujeito a Krodha. Eu já expliquei Manovega, que é o controle da mente, e Diva Vega, o controle da língua. Portanto, devemos com todo cuidado controlar a mente e a língua. Contudo, eu sei que esses impulsos da mente e da língua não é possível controlá-los a menos que tenhamos boa companhia, que cantemos e nos lembramos com boa qualidade, ou seja, a menos que tenhamos boa bhakti. Se bhakti surgir no coração, esses vegas evaporarão. Caso contrário, vão ficar por ali mesmo. Por isso, devemos sempre buscar a companhia, boa companhia, satsanga. Aí ele cita o verso famoso do Madhya Lila, Sadhu Sangha Salva Shastri. Koi Lava Mata Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy. Aqueles que não buscam a companhia de devotos mais evoluídos do que eles mesmos, eles muito em breve cairão da fase que já atingiram. Nós testemunhamos muitos casos assim. Achamos que podemos ficar reclusos na floresta ou em algum lugar agradável e que depois seremos capazes de conter esses vegas, porque agora somos puros. Não sentimos necessidade de buscar uma companhia superior. Não existe ninguém como eu sou um Vaishnava fidedigno, eu agora sou Acharya. Depois de algum tempo, vemos que Maya ataca e entra pela boca sob a forma de alimentos deliciosos. Maya entra no coração daquele devoto e ele fica mais crude, ele fica mais luxurioso, mais enganador, mais sujeito a outras más qualidades. Krodha, ele fica mais raivoso. Então Bhaktivinoda Thakur aconselha que devemos tentar ao máximo que pudermos e chorar pedindo misericórdia dos Vaishnavas fidedignos e de Krishna. E devemos ter muito cuidado. Não devemos pensar que podemos acompanhar, que devemos abandonar a companhia dos Vaishnavas. Esse que é o grande diferencial, né? Você está na companhia dos Vaishnavas, mas você se sente... Aí Gudeva vem e fala, você não devemos abandonar a companhia dos Vaishnavas. Hoje, eu estava descrevendo como Jashoda fazia parishram, ou seja, ela fazia muito esforço, com muita sinceridade. Não, ela fez, não como ela fazia, ela fez. No passatempo de Damodar, né, que ela suou tudo que ela podia, ela estava sem ar, sem fôlego, correndo atrás de Krishna. E as outras golpes todas já começando a rir dela, assim, ela não tem moral nem com o próprio filho, olha só que situação. E ela pensando, não, eu tenho que pegar Krishna. Aí Krishna viu que sua mãe ficara preocupada
por não conseguir controlar o filho. Por isso, ele facilmente se deixou controlar por ela. Então ele ficou atento à devoção, à Vatsalya Bhava, o sentimento puro e transcendental de mãe, né? Nada a ver com a fase em que eu, por exemplo, estou, né? Que eu tenho que controlar. Eu não quero controlar meus filhos. Eu não quero ter raiva, né? Então nós também devemos nos esforçar como ela se esforçou. Devemos ser como os macaquinhos que se agarram firmemente às suas mães. E devemos chorar por Krishna como os gatinhos, bem pequenininhos. As duas coisas combinadas, que o Gurudeva dá sempre esse exemplo, né? O discípulo deve ser como um macaquinho, porque às vezes o guru corre demais e ele pula e não quer saber se o discípulo está nas costas dele. E às vezes o discípulo vê o guru e Krishna como um gatinho, como a mãe gato, porque a mãe gato não deixa o bebezinho cair de jeito nenhum. Deixa cair, não deixa cair. Se o discípulo tiver desejos, o guru não quer saber. Se o discípulo não tiver desejos, o guru segura. Devemos chorar pela misericórdia deles e também nos esforçar ao máximo. Devemos fazer as duas coisas, porque sem misericórdia e sem o nosso esforço, se Krishna, Mahaprabhu e Nityananda Prabhu observarem nossa sinceridade e ao mesmo tempo a nossa rendição, eles com certeza terão toda a misericórdia da gente e os nossos anatas vão sumir em pouco tempo. Então a gente começou hoje a leitura do Shri Upadeshamrita com os comentários chamados A Essência de Todos os Conselhos, mas agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso encontro. E a segunda parte do nosso encontro é tão importante como a primeira, porque a primeira fala dos livros que o sadhu e os gurus aconselham a que nós leiamos, que nós estudemos. E a segunda é o esforço constante daqueles que fazem seva para Braja, de que esses livros sejam valorizados. Então, a ideia de valorização desse livro é que vocês possam ter a oportunidade de ler juntos, nós possamos saborear o conteúdo desse livro e dos outros, conforme a orientação de Srila Gurudeva. Porque Srila Gurudeva diz que se você ler os livros em casa sozinho, muita coisa você não vai conseguir captar, muita coisa você nem vai prestar atenção, né? Ou você vai entender certas coisas da forma que não devia ser entendida. Então, assim, para isso serve Sadhu Sangha. Então a gente está junto, eu posso cometer erros, vocês podem cometer erros, e a gente está junto para corrigir os erros uns dos outros, mas aprender a valorizar o conteúdo esotérico, místico dos livros de Srila Bhaktivedanta Prabhupada e Srila Gurudeva em português, e aprender também a valorizar a compaixão de Gauranga Mahaprabhu, né? E a maneira pela qual a gente pode valorizar a compaixão de Gauranga Mahaprabhu é fazer Sadhu Sangha, né? Na verdade, cada um de vocês que estão assistindo são sadhus. Eu uma vez estava com o Srila Bodhayana Maharaj, e ele estava falando com alguns visitantes durante a aula, e de repente falava com os visitantes muito à vontade, e ele falou assim: vocês querem ser felizes, vocês devem ter Sadhu Sangha. Sadhu Sangha é assim, vocês estarem com pessoas que são sadhus, porque sadhus são aqueles que cantam o santo nome, são aqueles que querem de alguma maneira avançar espiritualmente. Então isso é Sadhu Sangha. É claro que outra definição de Sadhu Sangha é aquela que também é um motivo para a gente estar lendo Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. A gente ora aos pés de lótus de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada para que ele nos dê a sua misericórdia e a sua inspiração enquanto nós lemos as instruções que ele próprio deixou registradas no formato de livros, né? Então, se a gente não tem o sadhu presente, o sadhu vem, fica um mês, 2 meses, vem outro sadhu, fica uma semana, né? Mas a gente não tem esse sadhu, um Vaishnava superior presente, a gente se refugia naquele que é o mestre de todos os Vaishnavas superiores.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Por isso ele se chama Prabhupada. E é o que nós vamos fazer toda segunda-feira. Nós estávamos lendo a gente leu a quinta pergunta: como alguém pode fazer para dissipar sua falsa identidade de executor das ações? A gente viu aquele verso Karmani Evadikaraste Mapaleshu Kadati, né? Que Krishna está dizendo para Arjuna que ele, como kshatriya, ele como devoto, ele tem o direito, tem todo o direito de agir. Karmani Evadikaraste. Ele tem o direito de agir segundo o seu adhikara. Se ele tem se ele tem kshatriya adhikara, se ele tem a qualificação, se ele tem a natureza biofísica, vamos dizer assim, psicofísica para ser um guerreiro, então ele tem o direito de agir como um guerreiro. Ele tem o direito de agir, de trabalhar nesse mundo, mas ele não tem direito a desfrutar do resultado do trabalho, que o resultado ele deve oferecer a Krishna. Então isso já foi respondido. Aí acho que a sexta também: quando a entidade viva atinge seu bem-estar máximo. Quando a entidade viva atinge o seu bem-estar máximo. Aí Srila Bhaktivinoda Prabhupada responde: a realidade absoluta torna-se acessível quando nos refugiamos aos pés de lótus do Mestre Espiritual e quando, rendendo-nos por inteiro ao Mestre Espiritual, fazemos do serviço a Krishna nossa vida e alma. Então é uma instrução muito importante, né? Como é que você vai alcançar o bem-estar? Você pode estar vivendo em nome do seu seva, como às vezes a gente conversa, né? A gente tem conversado sobre o seva editorial. É um seva que é o seva dos nossos Gurudevas, né? Todo dia Srila Prabhupada tirava uma boa quantidade de horas do seu dia santo, para traduzir os livros dos grandes Vaishnavas e para ele também escrever seus comentários todo dia. E Srila Gurudeva, a cada tanto tempo ele se isolava 3 meses para escrever esses livros, esses comentários, esse Bhavanuvada. Então Braja, esse projeto chamado Braja, é o seva de Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, de Shishimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada e todos os grandes Mahabhagavats da nossa tradição, da nossa sucessão discipular. Não é o seva de uma pessoa mundana como eu, né? Nós somos só os instrumentos para eles fazerem esse seva, né? Então, assim, isso que Srila Bhaktivinoda Prabhupada está esclarecendo aqui: você quer alcançar o seu bem-estar máximo, você tem que buscar a sua identidade de seva, né? Como Gurudeva uma vez falou sobre Premananda Prabhu. Isso está registrado, vocês podem procurar. Ele falou sobre Premananda Prabhu. Ele falou assim: Premananda Prabhu, ele quando cozinha, ele pode ficar cozinhando o resto da vida, que o cozinhar dele é igual a como se ele estivesse cantando Hare Krishna na sua Japamala. Porque ele é como a mãe da Gaudiya Mata. Ele serve aos Vaishnavas sem nenhum interesse pessoal. Ele serve a Gurudeva sem nenhum interesse pessoal. Antes de Premananda Prabhu, os devotos na Gaudiya Mata, na Shri Keshava de Gaudiya Mata, isso está registrado historicamente, eles às vezes passavam até fome. A vida era dura. Mas aí, quando ele chegou, ele perguntou a Srila Vamana Maharaj se ele podia ir para a cidade e arrecadar, pedir boga, pedir alimentos. E Srila Vamana Maharaj falou: tudo bem. E ele voltou com uma carroça cheia, assim, empaturrada de legumes, de ata, naquela farinha que eles usam para fazer chapati. E desde aquele dia ele promoveu essa opulência de boga para Radha Krishna e consequentemente para todos os Vaishnavas. E com aquilo ele satisfez muito o coração do seu Gurudeva, Srila
Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, né? E o seu Shiksha Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, né? Então, assim, uma pessoa, todo devoto, ele tem que descobrir sua identidade de seva, porque é isso que Srila Bhaktivedanta está falando aqui. A realidade absoluta torna-se acessível quando nos refugiamos aos pés de lótus do mestre espiritual. E quando, rendendo-nos por inteiro ao mestre espiritual, fazemos do serviço a Krishna a nossa vida e alma. Então o seva, por exemplo, se eu tenho um compromisso com a Braja, este seva é mais importante que a minha vida. É mais importante. Então, a gente fica sempre orando, porque eu estou aqui com a Anuradha Didi, que está participando também dos encontros, e ela também faz parte da Braja. Então a gente sempre está orando assim: ó Gurudeva, ó Guru Parampara, por favor nos deem a misericórdia, ou deem a sua misericórdia para todos os Vaishnavas e Vaishnavis brasileiros, para que eles entendam a importância de publicar e distribuir livros. Guru, Sadhu e Shastra. Você não pode minimizar a importância de nenhum desses três princípios, porque o Guru só fala Shastra, o Sadhu só fala Shastra, e o Shastra só glorifica o Guru e Sadhu. Então os três são unidos irremediavelmente, você poderia dizer, né? Você não tem como desunir esses três elementos. Krishna ouve as orações de quem? Outra pergunta. E Srila Bhaktivedanta Prabhupada responde assim: ó Krishna, nada pretendo de você em nome da minha própria felicidade. Com todo respeito, adapto-me a qualquer desejo seu. Se isto significa ter sofrimento, este será o meu prazer. Você é a personificação de todos os auspícios e por isso nada é desfavorável em seus esquemas. Se um servo tiver esta forma de fé sincera, Krishna aceitará suas orações, caso contrário, não. Né? Então, a resposta começa com uma oração. Qual é a fé? A oração é essa: ó Krishna, nada pretendo de você em nome da minha própria felicidade. É muito sério isso, né? Muito difícil de... Porque a gente está, pelo menos falando por mim, eu estou numa condição assim, que se eu não for feliz, não acontece nada. Mas não é por aí, né? Qual é o exemplo das gopis? Por que Prabhupada começa, o néctar da instrução dele começa assim, que nós estamos seguindo, ao produzir esse comentário, ou essa tradução de Rupa Goswami, do Upadeshamrita de Rupa Goswami, nós estamos todos tentando seguir os passos de lótus de Shrimati Radhika e das Manjaris. Né? O prefácio do Néctar da Instrução de Srila Prabhupada. Por quê? Porque elas nada pretendem de Krishna. Na verdade, os habitantes de Vrindavan, nenhum deles pretende nada de Krishna. Prabhupada, eu ouvi o Prabhupada comentando sobre aquela canção Jai Radha Madhava, e ele fala: não pensem que os Bijabasis adoram Krishna porque ele é Deus. Né? Porque se você adora Krishna só porque ele é Deus, você tem um interesse. Você quer se aproximar daquele que tem todo o poder. Mas os Bijabasis, eles são o poder de Krishna. Eles viram a própria mesa. E eles aceitam cuidar de Krishna como se Krishna dependesse deles. Isso é Bhakti. Né? Então, quando você cuida de Krishna como se ele dependesse de você, aí você entende que seva não é diferente de Krishna. Né? Você fazer o seu seva, você adorar a deidade, você oferecer o alimento, você produzir um livro, você distribuir um livro na rua, você pregar, isso tudo é seva. E nada disso é diferente de Krishna. Então, se você faz isso, não em nome da sua felicidade, mas em nome da satisfação de Guru de Krishna. Com todo respeito, adapto-me a qualquer desejo seu. Se isto significa ter sofrimento, este será o meu prazer. As gopis ficaram 70 anos esperando Krishna voltar. Né? Aí Gurudeva explica que externamente elas pareciam as mulheres mais sofredoras do universo.
definhando, né? Mas internamente, êxtase igual é impossível. Só elas. Você é a personificação de todos os auspícios e por isso nada é desfavorável em seus esquemas. Se um servo tiver esta forma de fé sincera, Krishna aceitará suas orações, caso contrário, não. Porque a pergunta é, Krishna ouve as orações de quem? Né? Aí outra pergunta, essa é forte, hein? Quem é discípulo de verdade? Só é discípulo de verdade aquele devoto rendido por inteiro aos pés de lótus de Srila Gurudeva, que, em nome do Supremo Senhor Shri Krishna, toma para si a plena incumbência de cuidar do bem-estar deste discípulo. Então existe aí uma parceria. Na verdade existe um triângulo, sempre um triângulo, né? Primeiro, o discípulo de verdade é aquele que é rendido por inteiro aos pés de lótus de seu Gurudeva. Gurudeva pediu para ele fazer uma coisa, ele faz, mesmo que custe a vida dele. E Gurudeva, em nome de Krishna, toma para si a plena incumbência de cuidar do bem-estar do discípulo. Como tem aquela história que Shripad Guru Maharaj conta, né? Que o mestre mandou o discípulo não comer, porque o discípulo estava muito gordo. E o discípulo tinha tanta fome que ele ia e pegava a espuma que saía do leite que ele, né, ordenhava as vaquinhas. Aí ele falou, não, nem isso você pode. Aí ele ainda assim tinha tanta fome que um dia ele pegou uma seiva de uma árvore que era venenosa e ficou cego. E caiu num poço. O mestre super preocupado, procurando, cadê ele? Me esqueci o nome dele. E aí quando o Gurudeva pediu para vários discípulos fazer uma busca, encontraram o discípulo dentro do poço, lá, já há algum tempo, já passando fome agora total. Aí Gurudeva arrumou um jeito, jogou uma corda, puxou e viu que ele estava cego. Aí ele contou a história dele. Aí Gurudeva chegou, colocou a mão nos olhos dele e ele voltou a enxergar. Isso provando a potência infinita de Krishna, que se manifesta de forma condensada em Gurudeva. Mas quem tem fé para fazer uma coisa dessa? Né? Então a gente tem que desenvolver fé. Sem fé não tem vida espiritual. Né? Sem fé a porta de Bhakti não se abre. Por isso que aqui Srila Bhaktivinoda Prabhupada diz que o Guru toma para si a plena incumbência de cuidar do bem-estar desse discípulo. Ele ficou cego, tudo bem. Gurudeva toca com as mãos de lótus nos olhinhos dele, ele volta a ver. Ramanujacharya também, o seu discípulo chamado... Esqueci o nome do discípulo. Um dos principais discípulos de Sri Ramanujacharya. Havia alguns Mayavadis que queriam matar Ramanujacharya, queriam fazer uma emboscada e matar Ramanujacharya. Kuresh, o nome dele era Kuresh. Aí Kuresha, que era muito místico, né? Assim, os discípulos de Ramanujacharya eram muito místicos, né? Percebiam tudo. Ele falou assim, não, se você for Gurudeva, você não vai voltar vivo, você não vai sair de lá vivo, então deixa que eu vou. Aí Ramanujacharya, tudo bem. E ele foi lá e espancaram de tal maneira Kuresh que ele ficou cego também. E ele saiu, não me lembro se foi, ou simplesmente tiraram os olhos dele assim. Porque ele foi lá e começou a argumentar com as outras pessoas, os outros filósofos, e ele derrotou todos eles com argumentos perfeitos. Aí eles ficaram possessos de vez, aí ele ficou tateando, ficou meses e meses tateando para lá e para cá, para ver onde ele estava, para ver onde ele chegava, até que, por arranjo da providência divina, ele se encontra com o Ramanujacharya. Aí o Ramanujacharya ficou aqueles meses todos assim, pensando, onde estava Kuresh, por que ele não volta? Aí ele faz a mesma coisa, ele toca nos olhos dele e ele volta a enxergar. É imperativa a aceitação submissa das providências tomadas por Shri Gurudeva em prol do meu bem-estar. Isso é, entre aspas, pensando o discípulo, né? É imperativa a aceitação submissa das providências tomadas por Shri Gurudeva em prol do meu bem-estar. Esta é a atitude do discípulo de verdade.
Sem ela é inevitável a sujeição a tudo que é inauspicioso. Discípulos de verdade servem ao Senhor Supremo com constância e sob a orientação do mestre espiritual, sem se tornarem desfrutadores dos objetos sentidos. Tudo neste mundo é instrumento para se servir a Krishna. Tudo neste mundo é instrumento para servir a Shri Guru. Tudo foi feito para o serviço a Krishna. Quem nutrir o desejo de desfrutar desses instrumentos do serviço a Shri Guru jamais conquistará auspício algum. Muito forte, muito profundo, né, que ele fala, né? Se não percebemos o Guru em tudo, não há como evitar o desfavorável. Então nós vamos encerrar por hoje. Então a gente nunca deve cometer o erro ou cometer a ofensa de pensar: ah, esse aqui é um livrinho menor, isso aqui é um livrinho. Isso é uma ofensa Shastra, Bhakti Shastra de primeira classe, porque cada livro desse é uma expansão direta da misericórdia de Nityananda Prabhu. E cada livro desse é a voz de um devoto puro com toda a sua inspiração e toda a sua percepção da realidade transcendente, repetindo o Srimad Bhagavatam. Isso é Srimad Bhagavatam, não é diferente. Você lê Srila Bhaktivedanta Prabhupada, você ouvir Srila Bhaktivedanta Prabhupada, e você achar que ouvir Shukadeva Goswami é superior, então você não está entendendo o que é Gaudiya Vaishnava Dharma, né? Então esses livros eles são muito importantes para nós, e eles são mais importantes ainda, num certo sentido, para aqueles que não estão ainda entre nós, mas que são como nós, né? Porque todos são Vaishnavas. Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj falava sempre assim: todo mundo é Vaishnava, só tem uma diferença, alguns sabem disso, outros não, né? Então é nossa obrigação, se nós queremos realmente seguir a missão de Gauranga Mahaprabhu, é colocar o bloco na rua mesmo, fazer Naga Sankirtan, distribuir livros, ainda mais aqueles de nós que têm força física, juventude, que é a maioria de vocês, né? Vai fazer o que com essa força física toda, com essa efervescência de hormônios? Né? Se você não usar isso para cantar na rua, para ficar debaixo do sol distribuindo livros e tentando ajudar as pessoas a se aproximar do seu Gurudev, então você vai fazer o que com essa energia toda? Né? Então assim, todos podem fazer esse servo. Ah, eu trabalho 8 horas por dia, eu conheço um negócio que trabalha 60 horas por semana. Mas mesmo assim, e o domingo? Né? Será que não tem 2 horas que a pessoa possa sair e distribuir livros? Será que não tem 1 hora, pelo menos? Será que não tem, pelo menos, o esforço de distribuir livro para uma pessoa por dia? Né? Então, assim, são coisas que a gente deve considerar. Porque esse é o pedido que nosso Gurudeva faz, que o nosso Param Gurudeva, o nosso Parat Param Gurudeva e todo Guru Parampara, desde Vyasadeva, quando o mundo começou a ficar entrevado por Kali Yuga, livro é a forma de continuar a tradição védica e a tradição Vaishnava também. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Jai Giriraj Maharaj, Nitai Gaur Premanandi, Dandavat Pranam, Manchakapatavasha, Kripa Sindhu Vyocha, Pachitanam Pavanevyo, Vaishnavyo Namo Namo.